Tudo bem? Comigo tudo. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e hoje nós falaremos sobre raiz quadrada exata de números naturais. Muito bem. Vamos entender o porquê que é raiz quadrada. Então, eu proponho a vocês a fazer comigo aqui, ó. Vamos pintar em uma malha quadriculada de acordo com o número indicado, tá? Eu vou pintar quadradinhos de acordo com o número indicado. Então, aqui, ó, eu pintei um quadradinho. Aqui eu pintei 2 quadradinhos. Aqui eu pintei 3 quadradinhos. Aqui eu pintei 4, 5, 6, 7 e fui pintando 8, 9, 10 quadradinhos, 11 quadradinhos e 12 quadradinhos. Vamos analisar esses quadradinhos pintados. Quais foram os que eu pintei? Qual foi o número de quadradinhos que eu pintei que formou um quadrado? Então, aqui, ó, com um quadradinho, eu consigo formar um quadrado, porque ele já é um quadrado. Com 2 eu não consigo. Com 3 também não. Mas com 4 eu consegui formar um quadrado. Com 5, 6, 7 e 8 eu não consegui formar quadrado. Mas com 9 eu consegui formar. E 10, e 11 e 12 eu não formei quadrado. O que tem em comum aqui, ó, o 1, o 4 e o 9, que eu consegui formar quadrado? Você consegue ver isso? O que é preciso para formar um quadrado? Olha, para formar um quadrado, eu preciso ter a mesma quantidade aqui, ó, e aqui, base e altura. Então, aqui eu tenho um risquinho, aqui eu tenho um risquinho. No 4, eu tenho 2 risquinhos na base, 2 risquinhos na altura. A mesma quantidade de risquinhos ou quadradinhos da base é a mesma quantidade que eu vou usar na altura, tá? Então, aqui, ó, base e altura. Tenho 3 e 3. Então, aqui tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. 1 de base, 1 de altura. 2 de base, 2 de altura. 3 de base, 3 de altura. Tá? Então, para eu ter um quadrado, é preciso que a base seja igual à altura. Então, é a minha primeira pergunta aqui, ó. Então, o que é preciso para formar quadrados? É preciso que a base seja igual à altura, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o 6, ele não formou um quadrado, ele formou o quê? Um retângulo, porque eu tenho aqui, ó, 3 na base e 2 na altura, já não é igual, tá? Para ser igual, tinha que ter mesma quantidade na base e na altura. Aqui não formou quadrado. Aqui no 7 também não formou quadrado, nem no 8. Eu até podia ter pintado esses 2 quadradinhos aqui, ó, né? De vez de eu pintar esses da base aqui embaixo, eu podia ter pintado aqui, mas ia ficar 4, né? Se eu tivesse pintado esses 2 aqui e não esses aqui. Ia ficar 4 na base e 2 na altura, não seria quadrado, tá? Mesma coisa aqui, ó, nesse de 12. Eu tenho 4 e 3, tá? Então, não dá para formar quadrado. É preciso ter a mesma quantidade aqui, ó, na base e aqui na altura. Muito bem. A gente fez quadradinho um quadrado com um quadradinho, com 4 quadradinhos e com 9 quadradinhos. Tinha 1 na base, 2 na base e 3 na base. Os próximos 5 quadrados serão formados por quantos quadradinhos? Bom, aqui 1 e 1 formou 1. 2 e 2 formou 4. 3 e 3 formou 9. Que conta que eu tô fazendo aqui, ó, para achar esse número de quadradinhos que eu pintei? Ó, 1 e 1 forma 1. 2 e 2 forma 4. 3 e 3 forma 9.
A gente está multiplicando. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Os próximos quadradinhos serão qual? Ó, vou colocar aqui. A gente fez 1 vezes 1, que deu 1. A gente fez 2 vezes 2, que deu 4. A gente fez 3 vezes 3, que deu 9. Eu quero os 5 próximos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. O próximo vai ser 4 vezes 4. O próximo, 5 vezes 5. E o outro, 6 vezes 6. 7 vezes 7 e 8 vezes 8. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. E 8 vezes 8, 64. Então, olha aqui, ó. Esses números aqui são o número de quadradinhos que eu preciso para formar quadrados, tá? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64. Esses três são aqueles que a gente já viu. Esse é um de 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7 e 8 por 8. Que eu desenhei aqui. Opa! O número de quadradinhos que formam quadrados são chamados números quadrados perfeitos, que são esses aqui que a gente fez, tá? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e 64, que você já sabe que é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, e isso não tem fim, é infinito, tá? Então, esses números quadrados perfeitos são os números que formam quadrados, e eles são resultante de um número elevado ao quadrado. Nossa, professora, é verdade. Por que quadrado? Vocês lembram? Aí, ó. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. A gente viu isso na potenciação. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 3 elevado a 2, que é ao quadrado. 4 vezes 4, 4 ao quadrado. E assim por diante, tá? Então, essa aqui nada mais é que a tabuada dos quadrados. Muito bem. Então, aqui a gente tem os números que a gente falou. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. A gente tem 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7 e 8 por 8. Tá? Isso aqui eu vou deixar lá no material de apoio para vocês. Fiquem bem tranquilos. Muito bem. Todo número quadrado perfeito possui uma raiz quadrada. Nossa, professora, raiz quadrada? Pensa no seguinte. Se a gente tem uma árvore, a base da árvore não é a raiz da árvore? É, tá? A raiz da árvore fica na base da árvore. Então, a raiz quadrada, ou seja, a raiz do quadrado vai estar na base do meu quadrado. Olha só. Num quadradinho de um quadradinho. A base dele só tem um quadradinho. Então, a raiz desse quadrado de um quadradinho, só tem 1. A raiz do quadrado formado por 4 quadradinhos tem 2 quadradinhos na base. Então, a raiz quadrada do 4 é 2. Olha que facinho. A raiz quadrada de um quadrado formado por 9 quadradinhos tem 3 quadradinhos na base. Ou seja, a raiz quadrada do 9 é 3. E assim por diante. Aqui eu tenho quanto? 16. Ó, 4 vezes 4 dá essa área de 16 quadradinhos. Quanto que tem na base do meu quadrado? 4. A mesma coisa aqui, ó. 5 vezes 5, que dá 25.
Quantos quadradinhos tem na base desse quadrado de 25? 5. Vamos continuar? Aqui, ó. 6 por 6 vai dar 36. A base é 6, então a raiz quadrada de 36 é 6. A mesma coisa aqui. 7 vezes 7 vai dar 49. Então, a raiz do quadrado formado por 49 quadradinhos tem 7 quadradinhos. E o nosso último exemplo aqui, 8 vezes 8, que vai dar 64. A raiz quadrada do 64 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É bem simplesinho. Então, todo número quadrado perfeito possui uma raiz quadrada. Assim como a base de uma árvore é a sua raiz, a base de um quadrado é a raiz desse quadrado, ou seja, a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada do número total de quadradinhos vai ser igual ao número de quadradinhos da base. Vale lembrar que aqueles números que não formam quadrado, olha só, o 2. O 2 não formou quadrado, então ele não tem raiz quadrada exata, tá? O 3 também não. Assim como o 5, o 6, o 7, o 8 também não possuem raiz quadrada exata, tá? Porque não formam quadrados. Só vai ter raiz quadrada exata quando formar quadrados, ok? Vocês precisam lembrar disso, tá? O nome dessa operação não é raiz quadrada, tá? O nome dessa operação é radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, na potenciação, a gente fazia assim, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, porque a gente copiava a base quantas vezes o expoente mandasse, né? 3 vezes 3, que vai dar 9. Como eu vou fazer isso na inversa? Eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada do 9 vai dar 3. Por que que é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Lógico que eu só vou botar essa resposta aqui. Isso aqui eu tô explicando para você o porquê, tá? Mesma coisa aqui, ó. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, a raiz quadrada do 49 vai ser 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Olha que facinho, é bem simplesinho, tá? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5, porque o 5 vezes 5 é 25. Dentro da radiciação, eu tenho os termos. Então, assim, ó, tem um númerozinho que pode aparecer aqui, que chama índice. O número que está dentro daquele símbolo que a gente chama de raiz, né, de radical, na verdade, chama-se radicando. E a resposta vai ser a raiz. Então, esse símbolo aqui, ele se chama radical. Radical. Ô, professor, é radical. É bem por aí, tá? Então, eu não pus aqui o sinal assim, chama radical. E ele veio, na verdade, lá do começo, da letra R, escrita assim, ó, tá? Que eles chamavam de radix. Então, esse símbolo aqui veio da letra R, escrita dessa forma. Quando a gente tem o índice valendo 2, vai ser chamado de raiz quadrada. O índice 3, raiz cúbica. O índice 4 significa raiz quarta.
uma observação importante. Não é necessário escrever o índice 2 no radical para a raiz quadrada, tá? Então, quando a gente tem raiz quadrada de 49, a gente vai omitir esse 2. Vamos tirar o 2 daí, tá? E a gente já sabe que a raiz quadrada de 49 é 7, tá? Porque 7 vezes 7 é 49. Não vai dividir por 2 isso aqui, por favor. Não tem nada a ver com dividir por 2, tá? A gente vai achar o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar o número daqui. Por que 2 vezes? Porque o nosso índice é 2. Se o índice for 3, já não é mais raiz quadrada, é raiz cúbica. E aí a gente vai procurar um número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. Então vamos pensar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então vai ser 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Isso daqui vai ser o número de vezes do índice, que nesse caso é 3, tá? Ó, aqui, ó, 3. E aqui? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 81? Vai ser o 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Aqui a gente lê raiz quadrada de 49. Aqui raiz cúbica de 8. E aqui raiz quarta de 81, tá? Por enquanto, a gente só vai trabalhar com a raiz quadrada, tá bom? Mais para frente a gente trabalha com a raiz cúbica, raiz quarta, principalmente lá no 9º ano, tá? De aula, eu sempre peço para os meus alunos fazer a tabuada dos quadrados perfeitos, para facilitar a resolução de exercícios. Então, assim, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, raiz quadrada de 1 vai ser 1, porque é o número que eu multipliquei. Esse número que está aqui é o mesmo que está aqui. Esse número que está aqui, que é a raiz, é o mesmo que eu multipliquei 2 vezes, tá? Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. Então, a raiz do 4 vai ser 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Então, raiz de 9 é 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16. Então, a raiz quadrada de 16 vai ser 4. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. Portanto, a raiz quadrada de 25 vai ser 6 ao quadrado. Vai ser 6 vezes 6, que é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49 é 7. 8 ao quadrado. 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, a raiz quadrada de 64 vai ser 8. 9 ao quadrado. 9 vezes 9, que é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Vale lembrar, então, que números entre esses números que estão aqui no radicando não tem raiz quadrada exata. Então, raiz quadrada de 20, por exemplo, né, que está entre o 16 e o 25, não tem raiz quadrada exata como a gente tem aqui. Raiz quadrada de 40 também não tem, tá? De 48 também não tem. De 61, de 82, de 94, tá? Não tem. Só vai ter raiz quadrada exata quando formar quadrados. Lembra disso? No nosso desenho. Exemplos de exercícios. O que você pode encontrar na vida? Vamos lá. Em raiz quinta de 32 igual a 2, responda
Qual é a raiz? Bom, a raiz é aquela que está ali na resposta. Então, a raiz vai ser 2. Quem é o índice? O índice é aquele que pergunta quantas vezes a raiz vai ser elevada para dar um número que está lá dentro. Então, 2 elevado à quinta é 32, tá? Então, vai ser o 5. Qual é o radicando? É aquele que está dentro do radical, ou seja, o 32. Qual a operação indicada? Qual o nome dessa conta? Radiciação. Não é raiz quadrada, tá? Segundo exemplo. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64? Então, a mesma coisa aqui, ó. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 64? Ou qual é o número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo vai dar 64? Vai ser quanto? 8, né? Então, o número é 8, porque raiz quadrada de 64, eu quero a operação inversa disso daqui, tá? Operação inversa da potenciação vai ser a raiz, tá? Então, potenciação de elevado ao quadrado vai ser raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8, tá? Então, o número que elevado ao quadrado vai dar 64 é 8. 8 ao quadrado de 64, porque 8 vezes 8 é 64. Escreva todos os quadrados perfeitos maiores que 0 e menores ou iguais a 100. Então, olha lá. Quais são os quadrados perfeitos que a gente tem? O 1, o 4, o 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Esses são os primeiros quadrados perfeitos maiores que 0 e menores ou iguais, por isso que a gente não vai excluir o 100 daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Não esquece que isso veio da onde, hein? Que veio do 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, tá? Isso aqui não precisa colocar, estou colocando aqui para você lembrar da onde veio. 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9 e 10 vezes 10. Muito bem, vamos lá. Tem mais alguns exercícios aqui. Valdis Creide pensou em um número e determinou sua raiz quadrada. O resultado foi 9. Em que número ela pensou? Então, vamos montar nosso problema. A Valdis Creide pensou em um número e determinou a sua raiz quadrada. O resultado foi 9. Qual o número que ela pensou? Bom, a gente tem uma raiz quadrada. A gente sabe que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Se eu tenho a raiz e eu tenho o índice, eu consigo achar quem está aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu sei que quando não tem índice nenhum, é 2. Eu vou pegar o 9 e elevar ao quadrado. Quanto que é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, a Valdis Creide pensou no número 81. Ela pensou no número 81. Simples assim. Determine a raiz quadrada. Simplesinho também, hein? Vamos lá.
Raiz quadrada de 49. Ah, professor, esse é fácil. Eu sei que raiz quadrada de 49 é 7, porque a senhora já falou lá no começo. Tudo bem, tá? 7 vezes 7 é 49, por isso que a raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 100? Ah, essa também é fácil, né, professora? Porque a gente sabe que 10 vezes 10 é 100, então é 10. Raiz quadrada de 16 é 8? Não, 8 vezes 8 é 64, não é 16. Quanto vezes quanto vai dar 16? 4. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 64, a gente já acabou de falar aqui em cima, é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Existe uma outra forma de determinar a raiz? Sim. Como? Determinar a raiz por fatoração. Nosso velho amigo, fatoração. Ó, o 49, eu vou dividir por número primo. Vou transformar isso aqui numa multiplicação de primos, tá? Quem são os números primos mesmo? Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar aqui. Primos. Primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tralalá. A gente viu isso aqui no comecinho do ano, quem foi meu aluno no 7º ano, né? Que a gente trabalhou com isso em MMC, MDC. E quem é do 6º trabalhou também na mesma matéria, tá? MMC, MDC. 49, ele só é divisível por 7, tá? Porque ele não é par, a soma dele não tá na tabuada do 3, ele não termina nem em 0 nem em 5 para ser divisível por 5, ele tá na tabuada do 7. Então aqui, ó, 49 dividido por 7 vai dar 7. O 7 é primo, divide por ele mesmo, vai dar 1. Essa diquinha aqui que eu vou dar agora é sistema Janes de ensino, tá? Não tem nos livros. Você viu que formou uma dupla dinâmica de setes aqui? Formou uma dupla de 7. Então, o número aqui é 7, tá? Então, a raiz quadrada de 49 é 7, porque formou uma dupla de 7. Acabou o exercício. Vamos para a letra B. Você vai entender melhor agora esse negócio de dupla. Ó, 100. O 100 é par. Dá para dividir por 2, que vai dar 50. 50 também é par. Vou dividir por 2, vai dar 25. O 25 não é par, não dá para dividir por 2. A soma de 5 com 2 dá 7, que não está na tabuada do 3. O 25 termina em 5, que dá para dividir por 5. Tudo isso que eu tô falando são critérios de divisibilidade, tá? Quem não lembra disso, dos critérios, assiste, procura aí no canal, porque já tem essa aula aí, tá? 25 dividido por 5 vai dar 5, que é primo. Eu vou dividir por 5 e deu 1. Muito bem, agora vamos formar pares. Aqui eu tenho um par do número 2. E aqui eu tenho um par do número 5. Vou colocar em lápis, porque aqui é lápis, porque não dá para enxergar. Tá? Então, formei um par do 2 e um par do 5. Eu não posso fazer par de 2 com 5, tá? Os números têm que ser iguais aqui. Vou multiplicar esses dois. 2 vezes 5 é 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Olha que facinho. Aqui eu não tive que multiplicar nada, porque só tinha esse par de 7, tá? Vamos à raiz quadrada de 16. Dividiu por 2 porque é par. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividiu por 2 dá 4. 4 divide por 2 dá 2. 2 divide por 2 dá 1. Agora vamos fazer os pares. Nós estamos fazendo pares porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, nós faríamos trios.
Raiz quarta, faríamos quartetos, tá? E assim por diante. Então, aqui, ó, eu faço um par do número 2 e faço um outro par de número 2. Esses números aqui, a gente multiplica. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz de 16 é 4. Vamos fazer a mesma coisa com 64, ó. Divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Sendo par, divide por 2. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Dividiu por 2, dá 1. Vamos formar parzinhos? Então, vamos lá, ó. Tem um par do 2. Tem um outro par de 2. E tem um outro par de 2. Vamos multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 64 é 8. Se sobrar alguma coisa que o número não tem raiz exata, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o número 20. Vamos supor que apareça lá raiz quadrada de 20. Não tem, tá? Não tem exato, vou te mostrar, ó. 20 dividido por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Eu consigo fazer um par do 2, mas não consigo fazer um par do 5. Isso aqui você vai aprender lá no 9º ano, tá? Vai ficar 2 raiz de 5, tá bom? Mas por enquanto não, tá? Depois eu vou apagar isso aqui, porque o que nos interessa aqui é a raiz quadrada exata, tá bom? Muito bem. Você já aprendeu a fazer a raiz quadrada por fatoração, agora ninguém te segura, hein? Vamos lá. Resolva as expressões abaixo. Isso aqui tem lá no Cidadão PG, assim como tem disso aqui também, tá? Bom, isso aqui nada mais é que expressões numéricas. E a gente tem regra para responder as expressões numéricas. Primeira coisa, raiz e potência. Depois, a gente faz multiplicação e divisão. E por último, a gente faz adição e subtração, tá? Não pode fazer de qualquer jeito não, senão você erra. Bora lá então. Raiz quadrada de 16 é a primeira coisa que eu vou calcular. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 16? 4. Esse mais a gente copia. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Bom, resolvemos a raiz. Não tem potência, não tem multiplicação, não tem divisão. Agora a gente vai para a soma. 4 mais 6 é igual a 10. Acabou o exercício. Viu? Parecia muito difícil, mas não é não. De novo, ó. Primeiro eu vou resolver as raízes. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. O símbolo de divisão a gente copia. Raiz quadrada de 9, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 9? 3. 3 vezes 3 é 9, então raiz quadrada de 9 é 3. Agora eu vou fazer a divisão que sobrou. 6 dividido por 3 é igual a 2. Raiz de 25 menos raiz de 9. Então, primeira coisa, fazer a raiz. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 9, a gente já viu no outro exercício, que é igual a 3, porque 3 vezes 3 dá 9. 5 menos 3 é igual a 2. Acabou o exercício. Esse aqui, raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do 25 é 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Raiz de 4 primeiro, raiz de 25 depois e, por último, a multiplicação. Tá? Então, não tem nada difícil.
Pega aquela tabuadinha dos números iguais que a gente fez aqui, ó, dos quadrados perfeitos, e deixa do ladinho, tá? Ajuda bastante essa daqui, ó. Aí você já tem todas as respostas de raiz aqui, tá? Bom, nem todas as respostas de raiz, você tem até o 100, né? Último exercício aqui de exemplo. Dona Terezinha tem 144 azulejos. Eles têm o formato quadrado e são todos do mesmo tamanho. Usando todos esses azulejos, ela pretende revestir uma parede quadrada de sua cozinha. Quantos azulejos serão colocados em cada lado da parede? Então, ela tem uma parede quadrada na cozinha e ela quer colocar dentro dessa parede, revestir, né, com os azulejinhos quadrados, com 144 azulejos. Ela quer saber qual vai ser a base dessa parede, né? Quantos azulejos vão na base da parede. Quando eu quero saber base ou lateral, a gente vai fazer o quê? Raiz quadrada. Então, eu tenho que resolver a raiz quadrada de 144. Então, faz de conta que eu não sei qual que é a resposta, tá? E eu vou fazer o exercício aqui por fatoração, porque é um número maior que 100, tá? E pela fatoração ajuda bastante. Bom, eu sei que isso daqui é par. Se é par, eu vou dividir por 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 também é par. Eu vou dividir por 2, que vai dar 36. 36 continua sendo par. Divide por 2, vai dar 18. 18 é par. Divide por 2, dá 9. 9 já não é par. Ele está na tabuada do 3. Então, vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Que divide por ele mesmo, por ser primo, e dá 1. Agora, a gente vai formar os nossos pares, porque é uma raiz quadrada. Então, eu fiz o primeiro par aqui do número 2. Fiz um outro par do número 2. E vou fazer aqui um último par de número 3. Ótimo. Vamos multiplicar esses números aqui. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Então, quantos azulejos serão colocados em cada lado da parede? Resposta: serão colocados 12 azulejos. Ótimo! Foi boa a aula de hoje? Tomara que tenha sido, viu, gente? Tomara que vocês tenham entendido que para ter raiz quadrada é preciso formar quadrados. Se o número não formar quadrados, não tem raiz quadrada. E que nada mais é que a raiz quadrada do que a base do meu quadrado, tá? Então, esse material vai ficar lá para vocês, tá? No Classroom. E espero que vocês tenham um bom estudo essa semana. Caso tenham dúvidas, vocês me procurem, por favor, tá bom? Um abraço, fiquem bem, estou com saudades. Até breve.